A comunicação é uma arte, né? E não é fácil se comunicar com grandes massas. Depende muito da gente, depende muito da forma como você se comunica. E ele tem uma leveza, é divertido, é engraçado. Ele sabe lidar com a comunicação de uma forma diferente. E esse é o tema do Bastidores da Vitória de hoje. Bom, ele começou sua carreira como ator. Adorei isso. Depois que ele foi para o jornalismo esportivo, todo mundo já sabe que ele é mineirinho e torce para o Cruzeiro, a gente já sabe disso. E ficou muito conhecido na época, quando ele trabalhou no Bem-Estar, com a Mariana Ferrão. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pelo podcast, né, que eu fui entrevistada por ele. E tenho uma admiração já há muito tempo pelo Fernando Rocha. Muito obrigada por estar aqui. Que alegria, Silvia. É recíproco. A gente troca gentilezas, né? Exatamente. Eu gosto muito de estar com pessoas queridas. Eu tenho uma frase da minha querida avó Lota, que já está no céu, e ela falava assim: se você não gosta de uma pessoa, não preocupa não, que a pessoa também não gosta de você. Né? É recíproco. Ele não precisa ficar preocupado. Nossa, eu tenho antipatia de fulano, ela também tem, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Mas ela dizia também que o outro lado dessa moeda é um lado brilhante, porque a simpatia, a alegria que você tem de estar com as pessoas que você gosta é nada mais, nada menos do que um espelho da sua alegria que você vê nela e ela vê em você. Então, eu gosto muito do seu trabalho, desde muito tempo. Enfim, você participou do nosso podcast, foi um sucesso. Eu falo que você é recordista mundial do nosso Serei podcast. Serei sempre, hein? Vai ser difícil bater, hein? A gente tem um corte no podcast nosso com a Silvia Vinhas, que no momento em que a gente está gravando esse episódio, no inverno de São Paulo de 2021, tem já chegando na casa de 8 milhões de views. Que coisa, né? Uma conversa assim, sobre a vida, sobre posicionamento, né? Que fez um sucesso maravilhoso, né, Silvia? E você sabe que justamente por conta desse corte, né? Que falando sobre o que eu penso sobre 50 a mais, é que eu resolvi abrir o podcast para outras vertentes. Então, não só esporte, agora eu falo também com a mulher, comunicação, saúde, né, o atleta. Então, eu acho importante a gente abrir, porque as pessoas querem ouvir a gente. Antes de começar, a gente estava falando o tanto de podcast que tem. Um convida o outro, um vai no do outro, um admira o outro. Essa forma de comunicação. Porque é uma entrevista que a gente está fazendo. De repente, explode o podcast, todo mundo, e as pessoas curtem, elas consomem, elas ouvem enquanto estão na academia. O que você acha desse momento que a gente está vivendo? Eu acho um momento democrático, absurdamente amplo, com oportunidades iguais, né, para as pessoas que têm um aparelho nas mãos, que é um celular, que tem mais tecnologia do que a primeira nave espacial. Um celular tem mais tecnologia do que a primeira nave espacial, que foi para a Lua, do que a nave espacial que foi para a Lua. Né? Ai, que poder! Não é? Tem outras analogias interessantes. Uma pessoa que tem nas mãos um celular tem mais poder do que o homem mais poderoso 50 anos atrás. Então, sim, verdade. Porque você acessa informações que gente há 50 anos, com não todo o tinha. Poderio universal, não poderia acionar, né? Uma criança pequena hoje tem mais informação do que o Einstein tinha quando era pequeno. Não é? Então, isso dá uma capacidade de democracia muito grande. Mas nós que somos da comunicação, né, Silvia, a gente fica pensando, puxa, por que tal situação não foi desenvolvida dessa forma? Acho que nós temos uma responsabilidade muito grande de cuidar dessa informação, porque na minha área, que é a área da saúde, o que existe de gente falando sobre emagrecimento, sobre processo ligado à imunidade, as pessoas se acham... as pessoas acham que é possível falar sobre qualquer assunto, né? Sobre qualquer assunto. Virou democrático demais. Demais, e é preciso um cuidado. Perigoso. Você não acha que tem uma abertura muito grande nisso Fernando, não sei se você repara nisso. Hoje, eu lembro que eu fui numa festa que estavam, assim, várias personalidades, vamos dizer, da nossa época. E ninguém estava dando bola para aquelas personalidades. Eu lembro que eu cheguei, ninguém me entrevistou, tinha outro mais famoso. E tinha um monte de gente em cima de pessoas desconhecidas. O que me incomoda é justamente essas pessoas estarem influenciando hoje. Não somos mais nós, jornalistas, que temos essa responsabilidade.
Não existe aí uma coisa democrática, mas perigosa, que você acabou de falar. A notícia está sendo disseminada de qualquer forma. Junto com a inteligência artificial, isso traz um paradigma de muito perigo sobre o que é verdade, o que é informação e o que não é. Quando a gente fala sobre emagrecimento, por exemplo, você pega os gurus do exercício, os gurus das dietas milagrosas, pegando um pouco para a área onde eu milito, né? E que tem uma importância muito grande, porque daqui a 20 anos, os estudos indicam que metade da população brasileira vai estar obesa, não é acima do peso, não, obesa. Isso é muito grave, isso é muito sério. E as pessoas falam sobre processo de emagrecimento, não, tem que fazer isso, toma água com limão, água quente com limonada. É uma profusão de coisas, uma profusão de informações que acaba tornando tudo isso mais perigoso ainda, mais perigoso ainda. Quando você coloca a inteligência artificial para manipular fotos, para manipular imagens... Voz, declarações, já soube depoimentos... que eu gravo, às vezes, né, a minha voz. Olha, não precisa, tem um banco de vozes já, que não vai precisar da minha, daqui a pouco não vai precisar da gente. Imagina. Como que você visualiza isso, então? Por exemplo, inteligência artificial. Tá, se eu chegar, eu vou entrevistar o Fernando Rocha. Eu coloco lá, inteligência artificial, perguntas para entrevistar o Fernando Rocha. Aparece tudo pronto. Eu não preciso mais pensar. Isso te assusta? Esse mundo que está chegando te assusta? Mas se você não souber quem é o seu entrevistado, as perguntas são mais importantes que as respostas. Então, se colocar todo esse manancial de informação para que as pessoas utilizem, é preciso ter do lado de cá um conhecimento, um repertório. Né? A gente precisa ter repertório na vida, né, Silvia? A gente precisa ter... aí a nossa régua é essa. Né? A gente é jornalista. Eu acho que é isso. Vai sempre ser necessário essa inteligência emocional, esse desprendimento, esse jeito, esse contorno. A distância mais curta entre dois pontos, na matemática é uma reta, mas na vida real é uma curva, uma montanha, uma descida, uma vírgula, 2 pontos, ponto de interrogação, que seja o que for, mas nunca uma linha reta. Então, essa inteligência artificial ela vai ser sempre acrescida do emocional que está do lado de cá. Se você colocar para meninos da rede pública particular, com idade aí, de adolescentes ou não, olha, faça a pergunta que você quiser. Esse estudo já foi feito, é assustador a falta de repertório dessas perguntas, de jovens. Só repetem. Então, o que a inteligência artificial vai te ajudar nesse ponto? Eu acho assustador quando, por exemplo, a gente vê uma foto perfeita do Papa vestido igual um rapper, de capuz branco, igualzinho a ele, é o Papa. Você fala, nossa... O que foi que deu no Papa? Não, ele é uma forma de mostrar o que é possível. Isso sim, né? E a partir daí você criar uma narrativa, criar uma história, enfim, isso é assustador, né? A tua carreira, eu estava vendo aqui, né? Ator, depois jornalista esportivo, depois saúde. Tudo isso foi mudando muito a tua forma de pensar? Você foi desenvolvendo habilidades para cada momento da sua vida? Ótima pergunta, né? Bom ser entrevistado por jornalista, né? Ótima pergunta, porque o jornalista, Silvia, é o profissional que se educa enquanto trabalha. Essa é uma frase clássica para definir a nossa profissão. A gente não sabe nada, a gente está aprendendo enquanto está... vai de peito aberto e vai assimilando essas informações. E essa é uma profissão fantástica para a gente também estar entregue aos caminhos que o destino vai te dando, essa costura tão maravilhosa. Quando você olha para trás e vê ali você nas praias de Boa Viagem, fazendo aquele verão maravilhoso lá, do vôlei, né? É bom quando já conhece o que você fez no verão passado, né? Eu sei o que você fez nos verões passados. Então, aí depois você vai e fica amiga do Emerson Fittipaldi lá nos Estados Unidos. Imagina, qual a ligação que tem o vôlei de praia na praia de Boa Viagem com o circuito americano e o Emerson Fittipaldi tomando leite depois da vitória, o suco de laranja, como ele fez certa vez. Aí você vê que na sua carreira tem essa costura. Você tinha que ter estado antes em vários lugares para fazer essa mágica que esse universo fantástico cria e co-criamos depois, né?
E que fantástico que é isso, né? Você passar pelos lugares onde você passou, viver as experiências. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Para chegar até onde você está, né? E na hora você fala, não, mas o que tem a ver? Tem, calma. Eu gosto muito de entender isso, né? Que a vida é um filme que já aconteceu e deu tudo certo. E foi sendo assim com você? E foi sendo assim, o teatro... Meio de peito aberto ou você foi programado? Não era programado? Meio foi de indo? peito aberto, meio de, assim, até hoje também, guiado pelo sonho, guiado pelo movimento. Quem fica parado vira alvo, né? Você tem que estar em movimento. Adoro suas frases, sabia? Quem tá, não é verdade? Você fica parado e eu fui Isso é frase de gente que lê muito. Eu acho que a leitura é fundamental. Você lê muito. A leitura aumenta o repertório, aumenta a disponibilidade de argumento, né? E te dá também possibilidades de conhecer universos diferentes. A leitura é uma magia. Porque você imagina um cara que já existiu há milhões não, mas assim, muitos anos atrás. Ele tem uma ideia, ele coloca no papel, ele vai embora. Ele não existe mais e essa ideia vai reverberando gerações após gerações. E vem alguém nessa geração e concretiza, se eterniza. Concretiza, aí vira filme, vira teatro, vira conceito, vira inspiração de vida. O que é senão uma mágica? O que é isso senão uma magia fantástica, linda, né? Maravilhosa. E na minha vida, eu fui costurando essas vontades, essas emoções. Eu fui casado com uma Yara, assim como sua produtora, atriz de teatro fantástica. A gente tinha um sonho de vir para São Paulo. E eu também como ator de teatro, a gente queria viver isso. A gente casou muito cedo, com 23 para 24 anos. Era a minha profissão, né? Eu vivi essa profissão maravilhosa durante 10 anos, um pouco mais do que isso. Ator profissional, registro e tudo. E a gente veio para São Paulo, não deu muito certo, assim, essa vinda foi só mesmo um conhecimento de terreno. Depois depois eu me afastei do teatro, fui para o rádio, entrei para a TV Globo, e aí fui para Recife. Para Recife. Por isso eu sei das praias de Boa Viagem. Você estava lá? Não exatamente nessa época, mas depois, assim. E como, né, você e Luciano fazem sucesso lá até hoje, né? Porque o Luciano é muito querido por lá, né? Muito até hoje. Tinha as transmissões, né? Ao vivo. Ao vivo, a picanha do tio Dadá, que ele falava tanto. Fez muita gente famosa, Fez muita gente, E você estava ali naquele universo também, né? Você estava ali. Enfrentando do jeito que você está falando, indo. É para fazer, vamos fazer. Era assim na sua vida. E era assim. Aí eu cheguei e falei assim, olha, Yara, a gente não vai para São Paulo direto, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar em São Paulo. Vamos fazer esse atalho. Olha que legal. E aí eu fiquei lá uma temporada no Recife, ela acabou dando aula na UFPE. Mas você fez o quê em Recife? Eu fui fazer o Globo Esporte você fazia de Recife? O Globo Esporte do Nordeste, que legal. A Globo Recife ainda é menos agora, mas era a rede do Nordeste inteiro. Eu fazia todos os jogos. Foi convite, de Belo Horizonte para Recife. De Belo Horizonte para Recife. Isso mudou muito a minha vida, a forma de pensar. Imagina, pautas legais. Por que você vira um estrangeiro numa terra tão colorida, tão festeira, tão fantástica como é Recife, e você tem uma profusão de pautas, de olhares distintos, que te dá muito respaldo, né? Então, vamos fazer. É a tua sensibilidade, né? Que trouxe do ator, aquela coisa do ator, de prestar atenção. Um bom ator é o cara que presta atenção. Então, tem coisas assim, imagina, você que conhece boa parte do mundo, quando você chega, aí você vê, nossa, é diferente, né? A descarga do banheiro é diferente, a toalha é colocada de um jeito diferente, o chuveiro é diferente, o jeito de pagar as contas. Nossa, que legal, isso é assunto, isso é pauta, né? Isso pode ser legal para contar. Ainda mais nesse mundo de redes sociais. Já era lá naquela época, imagina hoje, né? E, de fato, de Recife, a gente chegou em São Paulo. Do Recife, a gente acabou chegando em São Paulo. Essa tua paixão por esporte vem dessa época? Vem dessa época até anterior. Antes de ser apaixonado pelo esporte, sou apaixonado pelo Cruzeiro, né? Meu pai chegou a ser presidente do Cruzeiro. Legal. Você imagina você torcer para um time que seu pai foi presidente? Alegria demais, Só faltava não torcer, né? Só faltava não torcer, mas meu pai, meu avô, enfim. Tudo bem que eu tenho um irmão atleticano, mas esse aí acabou... Tem sempre alguém que é o contraponto. O contraponto. Mas eu, antes de gostar do esporte, eu gostava do Cruzeiro.
Então eu comecei a trabalhar em rádio, eu ia para as transmissões, eu ia para ver o Cruzeiro. Imagina aquela alegria, entrar em campo pela primeira vez, sentir a grama, sentir o barulho da bola. E nada supera isso, ali no gramado, a rede do Mineirão. Nossa, alegria demais, alegria demais. Mas eu estava ali no encanto de um torcedor. Claro que isso vai também se acabando um pouco, porque esse encanto você vê ali no dia a dia, é mais difícil, né? O jogador não é tão torcedor como você, lógico, não deve ser e nem precisa ser, porque ele é um profissional, mas tem torcedor que é jornalista, né? Tem jornalista que é torcedor. Isso acontece muito e não tem nada de errado nisso. E, inclusive, não tem nada de errado Inclusive, não tem nada de errado o jornalista falar o time que ele torce. Eu sou dessa vertente. O Luciano, por exemplo... Né? Mas é muito fácil falar que você torce para Ponte Preta, né? Vai falar que você torce para o Corinthians. Mas se fosse diferente, ele falaria, você acha? Se fosse diferente, ele falaria? Eu acho que falaria. Não sei pela posição, não sei pela posição. Tem que falar que torce pela seleção brasileira. E aí fica uma coisa... Porque você mexe com paixão. A Ponte Preta, futebol, você mexe com paixão. Nunca ganhou um título, né? Desde a época do Luciano, talvez o time mais antigo do Brasil, um dos, né, que nunca ganhou um título. Ô, Fernando, mas aí essa paixão, quer dizer, porque você muda, eu estava acompanhando um pouco a tua história, você vai mudando e você vai desenvolvendo essas habilidades, porque você está no esporte. A gente tem que estudar muito para ser do esporte, tem que estar ali, é dia a dia, ainda mais se for setorista, não sei se você foi setorista, mas aí depois você vem. Aí você vai para o bem-estar, você vai para a saúde. Muda muito, né? Tudo. Circunstâncias aí você vai da vida, dançar, né? no Faustão, sabe? São coisas que né? são desafios, né? Você vai deixando a vida acontecer. Não, exatamente. Essa dimensão que a gente tem, as rédeas nas mãos, ela nunca pode ser perdida. Você está com as rédeas. Tudo bem que o destino vai te levar e te apresentar paisagens fantásticas, mas a rédea está na sua mão e você é protagonista da sua vida. De escolha. Exato. Isso ou não. Exato. E pelos riscos que uma coisa define na sua vida ou não, né? A vida está sempre se abrindo em Y ou seguindo em I. Mas a gente nunca sabe qual é a escolha certa. Não, e nunca vai saber, vai saber. Mas isso é maravilhoso, não é? A gente nunca vai saber. É a adrenalina da vida, né? Isso é muito bacana, porque, por mais que você pondere, tem aquela coisa do desconhecido. É o seu coração que vai saber, né? Mas você estava no esporte, de repente teu coração foi para onde? Meu coração também, porque foi o seguinte, quando eu venho para São Paulo, a vida foi muito maravilhosa nessa época, mas eu acabo me separando da Yara e acabo tendo assim uma vida muito atribulada de compromissos fora de São Paulo, uma agenda completamente fora da lógica. Como jornalista. Como jornalista, porque imagina, tudo acontece em São Paulo. Na minha época, tipo assim, o Rubinho Barrichello ganhava um prêmio, fazia uma corrida no domingo, segunda de manhã está desembarcando em São Paulo. A Daiane dos Santos ganhava uma medalha lá de Porto Alegre, treinava no Rio, mas desembarcava em São Paulo. O Popó lutava lá nos Estados Unidos, ia para Salvador, mas antes desembarcava em São Paulo. E fora as cirurgias que alguém ia fazer, fulano de tal. Então, isso eu estou falando não é da cobertura diária, isso eu estou falando das circunstâncias que trazem tudo no esporte para São Paulo. Verdade. E na época a gente não tinha tantos repórteres, era uma época... Era difícil cobrir limitada, isso. Então a gente vivia fazendo embarque e desembarque em Guarulhos, treinos. Fica lá, viu, gente? Fica esperando. Fica esperando. Já de cadeira. Fica esperando. E tem uma história tão bonita, porque numa dessas muitas idas, eu tinha um grande amigo que era o Ari Júnior, talvez o maior cinegrafista de todos os tempos da TV Globo. E ele era chamado de caipira, ele é de Goiás, né? De Goiânia, chegou. A gente cria uma intimidade com muito legal, né? Amigo de infância. E ele ficava, Rochinha, tem que chegar cedo, porque às vezes o voo marcava para chegar às 5 da manhã, ele falou assim, Rochinha, o vento empurra os bichos assim, o vento empurra os aviões assim, os aviões chegam antes, então bate um vento, o avião chega, então a gente tem que estar lá. Então, era assim, estava marcado às 5, a gente chegava às 4. E é uma ironia falar isso, porque o Ari estava no voo da Chape. O voo do avião da Chapecoense que caiu. Porque se tivesse aquele vento que o Ari tanto falava para a gente chegar cedo, o avião caiu por falta de combustível e, naturalmente, não ventou o suficiente para que ele chegasse na pista. Olha que coisa, eu sempre lembro disso e com muita saudade do Ari. Ele se foi e esse vento que ele preconizava tanto faltou.
ali na pista da Colômbia, onde o avião caiu, por pouquíssimos, não, acho que tem 2 quilômetros, não sei, isso para um avião não é nada, né? Nossa, que história bonita. Não é? Bonita e triste, né? Bonita e triste. E sob o seu olhar, né? É. Porque você também é um poeta, você romantiza e você faz, como você fez desde o começo, você liga as pontas. Não é? O Ari estava lá. Outro dia, o Pedro, meu filho, que é repórter, morou em Chapecó há muito tempo, casou com a chapecoense, o casamento dele foi lá em Chapecó. E, mais uma vez, eu estive lá no memorial e está lá o nome dele, do Ari Júnior. Brilhando no céu, né? Nossa, incrível essa história. Incrível mesmo. Muito das suas experiências em relação a grandes impactos e grandes amizades vieram dessa época do esporte? Claro, claro. São amizades que ficam. Sou muito amigo, por exemplo, do Ivan Moré. É um parceiro, muito amigo da Hortência também. Ele está fazendo um programa lá na Rede TV, né? Torcendo muito por ele. Mas você faz amizades assim que são para a vida, né? Essas amizades, no teatro tem muito isso, são as amizades de camarim, longas temporadas, grandes viagens. Aquela convivência de camarim, ela fica para a vida. Você tem um amigo de camarim. Como é o bastidor de uma Olimpíada, como é um bastidor de uma Copa do Mundo. Tem casamentos, né, ali, né? Tem namoros. Não dá para misturar muito, mas tudo não dá, mas eu estou dizendo assim, ali rola muita coisa bacana, né? E ali também as grandes amizades que você faz no carro de reportagem. Nossa, aí é demais. Que você está ali com o cara que está ali, do seu lado, para o que deve vai ferrar, todo mundo vai se ferrar, vai se ferrar também junto com você. Né? Assim, que você lembre uma mais marcante, uma coisa que, fora essa que você contou, que realmente é emocionante, mas dessas coberturas, alguém que você gostaria muito de conhecer e você conheceu, que você marca? Olha, assim, eu tenho uma história muito legal, que, assim, que é de uma cobertura que marcou muito a minha carreira, que é sobre o incêndio o avião da TAM, que foi no dia 17 de junho. Aqui, quando de não julho. Aterrissou? Foi embora? E foi 2007, depois a gente... Um pouquinho antes. A gente vai ver o dia da... Mas esse acidente da TAM, eu fazia muito... porque depois que eu saio do esporte, eu vou para geral. Depois eu vou contar a história por que eu saí do esporte. Porque eu estava com a vida toda atribulada, eu precisava de uma agenda minimamente satisfatória. Eu precisava, por exemplo, saber a hora que eu podia marcar um médico, um dentista. Você não tinha vida? Não tinha vida. Eu estava em Manaus fazendo um evento do Esporte Espetacular, voltava. E tinha que ficar com os meninos, recém-separados. E aí eu falei, olha, eu preciso de dar uma acomodada ali. E na época o meu chefe, o Marco Mora, ele falou assim, Marco Mora, que hoje também é outra estrela que está lá no céu, né? Um querido, me ajudou muito nessa transição, porque a chefe da geral do jornalismo era a mulher dele, a Cristina Piacentini. Então eu costurei ali com a Cris e costurei com o Marco Mora. E eles que se costurassem lá em casa, os dois, né? E deu tudo certo, eu consegui fazer essa transição, mas no último dia, o Barba, que era o faz-tudo lá do Marquinho, Marquinho falou que não quer que você vá, não. E que se você for, não tem volta, não. Que você vá para onde? Não vá para geral. Eu estava saindo do esporte e indo para geral. É quase como mudar de emprego. Geral, você diz... Geral é o jornalismo. Entretenimento geral. Jornalismo. O jornalismo. Ficar à disposição. O que não é esporte. Aí estão falando de Bom Dia São Paulo, SPTV. Eu quero ficar livre. Muita gente faz essa transição. Nem é para ficar livre. Você vai pegar outras buchas. Né? Outros tamanhos de bucha. Do segmento do eu queria ter uma vida organizada. Eu precisava de uma organização. Eu precisava de novos ares. E olha que legal. Fazendo essa mudança, eu estava indo para um lugar que era para onde eu ia de fato, que seria, alguns anos depois, 4 anos depois, no Bem-Estar. 4 anos demorou? Mas até esses 4 anos você ficou fazendo matéria? Matéria de tudo quanto é coisa. Matéria de asfalto, de rua, de bueiro, de rebelião, de receita. Mas fui imprimindo o estilo ali. Eu fui imprimindo, eu e o Canuto, né? O Canuto fazia aquelas coisas todas. Eu não usava terno, não usava gravata. Então tinha uma coisa ali que eu sabia e eu gostava de fazer, que era conversar com as pessoas, que era imprimir ali uma digital. Uma coisa mais leve. Mais leve. Jeito. E estando ali, foi assim que um dia... Da TAM, né? Eu fazia muito o copy. E você fazia o copy de manhã, e normalmente quem fazia de manhã na hora do Bom Dia, fazia também no SPTV. MGTV porque eu sou mineiro, né, gente? Então,
Aí o SPTV, você subia e aí tava, né? Congestionamento, sentido Lapa, Penha, Lapa. Na verdade é isso, qualquer hora que você subir vai ter congestionamento na Marginal, sentido bairro, centro, bairro. Você pode falar das diversas formas. E nesse dia, eu já tinha feito no Bom Dia, São Paulo, já tinha feito no SPTV. O acidente. Não tinha acidente ainda. Era um dia 17 de julho de 2007. Era o dia 17 de julho de 2007. Eu já tinha trabalhado de manhã, tinha trabalhado à tarde, e tinha à tarde, para o SPTV, eu estava liberado. Mas por volta de 5h30, quando eu já estava indo embora, o chefe de reportagem fala assim: Fernando, trombou um avião, tem uma batida de um ônibus, de um caminhão, num poste lá na Washington Luiz. Você não quer? Sobe com o copo lá, só faz essa imagem e fala o que está acontecendo. Eu falei assim: eu estou indo embora. Eu tô indo embora. Ele falou: não, eu tô achando, cara, eu tô sentindo, acho que tem que ser você. Eu falei: mas tem um estagiário aí, fala pra ele, só pra subir. Eu quero horário na minha vida. Eu cheguei de manhã. Ele falou assim: sobe lá. Eu falei: tá bom. Aí fui com um grande amigo, o Magrão, que hoje tá aposentado, mora na praia. Magrão, sobrou pra mim, cara, vamos lá. Tá bom. É muito comum, é prático, quando você sobe, né? A Globo é perto ali do aeroporto, fica ali na Berrini. Você espera um pouquinho para atravessar a pista de Congonhas. É muito. Você tem que pedir, o piloto pede autorização para atravessar a pista pelo alto. E aí ficamos parados ali. Aí estava uma coisa anormal. Não tinha autorização para atravessar a pista. Não dava para ver exatamente o que estava acontecendo, porque já estava meio caindo a tardinha, assim, já aquele lusco-fusco do final da tarde, o início da noite. Tinha uma confusão na pista de um jeito absurdo de carro de corpo de bombeiros. Tinha uma confusão enlouquecida de gente indo e vindo ali. A avenida parada, lá do lado da Avenida Washington Luiz, era a época que tinha outdoor em São Paulo e tinha uma placa do lado de lá, tinha uma placa no depósito da TAM, que estava escrito TAM, e estava caída. E estava pegando fogo aquilo ali. Era muito improvável que um caminhão tivesse batido ali para provocar aquele incêndio todo. E aquele outdoor escrito TAM, às vezes parecia a asa de um avião, a cauda de um avião. E aí ficamos naquele negócio, é cauda do avião. Mas se é cauda do avião, o avião está inteiro ali dentro. Mas era um caminhão e não tínhamos a informação, porque eu estava lembrando lá no alto. Mas tinha um astral ali, carregadíssimo. Tinha uma situação de risco, de perigo que estava no ar, literalmente. E nesse... É o quê? É um outdoor. Eu olhei e falei... Você já estava... Não. Aí vem a comunicação. Fernando, vamos entrar ao vivo. Eu falei: mas eu não tenho informação. Vamos entrar ao vivo. Agora vai entrar o plantão da Globo, aquela música. Sim. Aquela música que separa o que você está fazendo. Para o sangue da gente. Para o sangue da gente. E você fala o que você está vendo aí. E aí entra quem? William Bonner. Acidente no hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Aí você ficou sabendo aí. Mas ali, ligando os fatos, os pontos, era muito evidente que tinha um avião ali. Eu não tinha informação, mas você tinha a emoção de estar ali olhando. Eu tinha a emoção de estar ali, parecia um outdoor. E o cara falou assim: é um outdoor. Ficava o piloto e o Magrão, que era o câmera, é um outdoor. Não, é a cauda do avião, é um outdoor e cada vez escurecendo mais. Entra o William Bonner. Acidente no hangar da TAM, em Congonhas. Não há vítimas. O repórter Fernando Rocha sobrevoa o local e tem as informações. Ai, Fernando! Eu tenho as informações. Só quem passa ao vivo sabe o que é isso. Eu não tinha informação nenhuma, eu tinha a emoção de estar ali vendo o que eu estava vendo. E você sabe que não é comum você desmentir o William Bonner no ar depois de uma vinheta como essa. Claro que não. Mas mesmo assim eu respirei, isso tem até hoje no YouTube, tem essa fala minha. Eu digo: olha, Bonner, é difícil descrever o que a gente está vendo aqui. Parece impossível o que aconteceu, mas é o mais provável. Um avião, o acidente não é no hangar da TAM, dentro do aeroporto, é em um depósito que fica fora, do outro lado da Avenida Washington Luiz, uma das mais movimentadas, que liga a região norte com a região sul de São Paulo. Ela é enorme e, nesse ponto, o avião sai da pista, atravessa Washington Luiz e está em chamas dentro desse depósito
e o que a gente vê ali caído não é um outdoor, é a cauda do avião que está totalmente pegando fogo. Nossa, é o que você estava vendo. O que eu estava vendo. Aí o Bonner... Ok, Fernando, a gente volta daqui a pouco com outras informações. Ué, por que ele te cortou? Não cortou não, ele falou assim, vamos apurar então, eu já dei informação. Dito isso, o meu amigo Magrão chega e fala assim, eita, eu acho que é o outdoor mesmo, viu? Eu falei, então abre a porta que eu tô pulando, é agora. O que eu vou fazer? Fernando! Eu vou pular, Magrão. Mas, infelizmente, ali era o maior acidente da aviação civil na história do Brasil. Hoje. Até hoje. Tinha 223 pessoas ali dentro, fora as outras que morreram porque estavam ocasionalmente ali. Foi uma tristeza muito grande. Eu até gravei agora um documentário, participando de um documentário, que vai estrear em breve, chamado Congonhas, que conta essa história, e eu conto isso lá no documentário. Ô, Fernando, e isso para você, quer dizer, hoje você analisando de fora, o que te levou àquilo? Você acha que era o destino? Era uma coisa que você tinha que passar? Como é que você encara? Batismo de fogo. O batismo de fogo, literalmente. Foi muito importante para o meu crescimento. Porque você teve que enfrentar seria muito mais fácil eu falar, estamos averiguando, tem uma confusão muito grande, dentro olha, o movimento na pista, olha como está, a gente mostra lá os bombeiros, a gente não sabe o que aconteceu, porém, do outro lado também tem um incêndio, vamos apurar, não sei nada. Deixaste tudo vago, você deixou a emoção mesmo falar. Olha, não era isso que eu estava vendo. Teve um episódio ligado ao esporte que você com certeza lembra, e que a Globo foi muito prudente, mas prudente em excesso nesse caso. Eu não estava, quem estava era o Abel, eu estava fazendo a reportagem. Então eu não tinha nenhuma comunicação ao vivo, nem nada. Foi quando o Serginho, jogador do São Caetano, morreu. Ele morre, durante Silvia, o jogo. Durante o jogo. Eu estava no ar. Eu tive que falar no ar também. Você teve que falar no ar. Mas você deve ter chamar a informação médico, de que ele morreu, ele estava morto no gramado, né? Ele estava morto no gramado. Aquele desespero dos jogadores ali era nítida, a situação era nítida, ele tinha morrido. E todo mundo sabia, a Band foi e falou, e a Globo segurando. Foi a última a falar. Foi a última. O Abel estava lá. Para ter essa prudência. O Abel estava transmitindo, ter essa prudência. Falou, olha, morrer é muito sério, né? Assim, morrer é talvez a coisa mais definitiva que tem, de fato. Pra você falar... Mas aí você pensa, poxa, se o Abel tivesse essa ousadia que você teve. Não, então, eu tive, mas é completamente diferente a situação, né? Porque eu não estava seguindo ordem nenhuma, eu não estava seguindo nenhum protocolo, né? A não ser a minha emoção, a minha experiência. O Abel estava ali com 200 pessoas falando no ouvido dele. Não é fácil, não é fácil. Né? Tinha que ter alguém que fala assim, fala que morreu ou não, né? Você acha que esse jornalismo que você está contando aí, porque esse é um jornalismo que ele está falando, que é um jornalismo raiz, é o jornalismo que você acontecia na hora. Você vê hoje, você tem o teu filho, você vê hoje essa geração passando por isso ou era um jornalismo diferente? Hoje todo mundo é jornalista, né? Não é? Todo mundo é jornalista, todo mundo vai mostrar uma coisa, tudo é conteúdo para o Instagram, tudo... Então é muito difícil falar sobre... Vazio, né? Muitas vezes. Vazio. Tem um vídeo que meus meninos me mostram, que é muito engraçado, que é uma briga numa comunidade, e aí sim começam duas mulheres brigando, e aí vem um outro cara, tenta separar, e aí a briga vira uma coisa generalizada, mesa voa para tudo quanto é lado, e supostamente tem um cara que é o autor do conteúdo, que está narrando. E eu mostro para eles me mostraram brincando, e eu falei, falei principalmente pro Pedro, olha a falta de repertório, o que é? O cara só fica assim, eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Ele não sabe o que é, quando tem que falar, eita porra! Eita! Ele está tão assustado quanto a gente, mas ele não tem uma palavra diferente para falar. Ele não sabe usar um verbo. Ele não sabe novas conjugações. Não é culpa dele, ele só não sabe, ele está ali. Mas é isso que acontece. É isso que está faltando hoje. Você não sabe quando é que você vai ser exigido ou não, né? Quando é que você vai ser... Você tem que descrever a situação. Eu lembro muito disso, de uma das primeiras matérias que eu fiz na Globo em Minas. Eu fui cobrir um incêndio numa fábrica de balas.
E eu fiquei completamente perdido, fogo para todo lado, bombeiro e um cinegrafista muito bacana, Ricardo Moss. Eu completamente desorientado, ele me segurou e falou assim, rapaz, seguinte, eu tinha que entrar ao vivo, eu tinha que fazer alguma coisa. É muito difícil. E ele falou assim, o que você está vendo? Olha lá, o que você está vendo? Fogo, incêndio, gente, bala queimando, teto caindo. Você não está vendo isso? Fala o que você está vendo, é mais simples do que parece. Mas esse fala que você está vendo bem o repertório de um homem que se preparou, que lê, que tem o que falar, sabe descrever, tem um senso crítico, tem uma preparação aí que é feita para a hora desse momento que vem, que é o ao vivo, você tem que enfrentar aquilo. Porque senão fica eita nós, né? Para não falar outra coisa. Eita. Essa diferença de jornalismo, porque inclusive eu entrevistei o Olivério Júnior, ele falou, Silvia, eram 5, 6, 7 no esporte. Era o Cabrini, era o Datena, eram sempre, como a gente falou, eram poucos que estavam fazendo. Então, hoje a informação está disseminada nas redes sociais, a forma de se comunicar. O jornalismo, ele está com quais desafios? Quais são os maiores desafios hoje para a gente colocar o jornalismo numa plataforma aí? Então, eu acho que o grande desafio é o compromisso com a verdade, né? O compromisso com essa situação que o jornalista quase que, né? Hoje, a faculdade de jornalismo ela é tão desprezada, mas os grandes veículos de comunicação priorizam a contratação de pessoas que fizeram a faculdade, né? Você não vai trabalhar na Globo, na Folha, no UOL. Tem que ter o diploma. Muito dificilmente, a não ser que você seja uma pessoa genial, sem diploma, você não vai chegar para fazer um estágio, né? E nesse curso, na formatura, supostamente, o jornalista fez um compromisso ali com o que é verdade, com essa apuração dos fatos, com ouvir os dois lados, né? Com esse entendimento. Ouvir os dois lados. Silvio Luiz sempre falou isso. Ouvir os dois lados. Ouvir os dois lados. Da responsabilidade que você tem quando você divulga uma informação, quando você coloca isso, né? Esse peso dessa responsabilidade. Eu acho que o desafio é esse. O desafio é esse. Quando você abre um Instagram, uma rede social e vê uma pessoa falando que, assim como eu vi assustadíssimo, um cara falando, olha, hoje com tanta informação que tem nas redes sociais, para que você precisa de médico? Para que você precisa? O cara falando isso na cara limpa, né? Ali. Você vai ali. Eu tô com dor nas costas, eu vou ver o que é. Você vai ali. Eu levei um tombo, queria saber como é que é o negócio do tórax, o que tem atrás do tórax, dentro do tórax, eu vou lá pesquisar. Isso é um risco, porque, por exemplo, se você colocar caroço na cabeça, imagina o que pode aparecer, mas esse caroço pode ser um cisto sebáceo, enfim, né? O doutor Calil, meu grande amigo, sempre fala isso também, que é um perigo, essa informação sem controle, ela acaba virando algo literalmente descontrolável, né? Ele cita como exemplo as bulas. Você precisa entender um pouco para ler a bula, um pouquinho. Senão você não toma o remédio. Senão você não toma o remédio. E ele fala assim, imagina se a água tivesse bula. Se a bula da água, o que teria? A água pode matar, você pode morrer afogado. Mas, ao mesmo tempo, você morre também sem ela, né? Então, olha quantas informações. A informação hoje, eu comparo com aquele raio ultra poderoso que cai numa floresta e destrói em sequência de segundos uma árvore centenária. Ele tem essa força. Essa energia do raio que destruiu a árvore centenária, canalizada, instruída, trabalhada, pode, literalmente, cientificamente, abastecer de energia uma cidade de 50 mil habitantes, trabalhando essa energia. Mas ali ela só destruiu a árvore, ela só fez esse estrago. Assim é também com a informação que você tem e joga e fala e não compara e trata de forma irresponsável, né? Cada vez mais a gente precisa disso, a gente precisa elaborar bons pensamentos, elaborar bons repertórios, falar para quem ainda tem os ouvidos para nos ouvir, porque eu acho que essa é a nossa missão. Você fazer esse podcast bacana com as pessoas legais, trazer personagens legais do esporte, todo da mundo comunicação. Gosta de ouvir as histórias, gosta de ouvir, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, leite para as crianças e carne para os adultos. Você não pode dar carne para as crianças, porque elas não vão saber mastigar. E tudo aí, na hora certa. Tudo na hora certa. Para mastigar, você tem que desenvolver
o sistema digestório, né? Você tem que entender o que realmente você precisa com relação à nutrição. Então, é muito bacana. Você está fazendo, é messiânico isso, né? Essa você acha que... você sabe que os seus stories, às vezes, quando você coloca alguma coisa, eu acompanho, mesmo quando você vai fazer uma brincadeira, você dá uma informação. Você tem o sangue de jornalista. E é uma análise, você faz uma... Olha, eu estou aqui, é isso, uma frase, às vezes, que você fala. Então, a sensação que eu tenho é que você está sempre refletindo sobre, muitas vezes, até o óbvio. É isso. Refletindo sobre o óbvio. Tentando ajudar alguém, porque às vezes a pessoa bobagem, ajuda... esse copo aqui tem água. Por quê? Aí você vai e faz toda a história do copo com água. Exatamente. Isso é um exercício? Isso é um exercício que eu tinha... Eu fiquei muito impactado na temporada com o Bem-Estar, né? A gente fez um programa durante 10 anos, ao vivo. 10 anos? 10 anos. Que tinha uma amplitude de público de 2 a 3 milhões de pessoas por minuto. Por minuto. 2 a 3 milhões de pessoas assistindo e vendo aquilo. E a gente ficava muito impressionado. Eu, Mariana, Patrícia Carvalho, a diretora, Leda Pasta também. Com o retorno que a gente tinha. As pessoas literalmente mudaram vidas. A gente salvou vidas. Ou pessoas que descobriram, olha, descobri aqui uma pinta nas costas, por acaso, e era uma possibilidade de um câncer virar uma metástase, um melanoma crescer e desenvolver das formas mais agressivas do câncer de pele. Mas num programa que você fala, olha, tem a possibilidade, olha isso. Pessoas que se salvaram de um afogamento porque lembram da doutora Ana falando, olha, a gente tem uma boia dentro da gente que é o pulmão. Se você tiver calma, essa boia, esse pulmão vai te salvar. Respira, que você vai viver. Então a pessoa vai falar, olha, eu estou vivo por isso, porque você transformar vidas, né? Então é muito bacana essa responsabilidade. E de alguma forma, já 5 anos depois do programa ter acabado, de eu ter saído de lá, eu fico um pouco também com esse público que me segue nas redes sociais. É um público muito feminino, são 80% de mulheres que estão ali acompanhando Você criou um pouco. Um vínculo. Desse uma vínculo. Forma leve, uma forma divertida, uma forma... Você sentiu muito de acabar o programa? Olha, uma saída meio... Foi uma saída meio a força. Acabou e você saiu da Globo, não é isso? Eu saí da Globo. Acabou tudo junto. Foi meio tudo junto, assim. O projeto foi definhando, o projeto foi perdendo musculatura. A gente até falou sobre isso quando você teve no meu podcast, numa experiência sua, né, Silvia? E agora chegou a vez de eu contar a minha. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque foram 30 anos trabalhando lá. E nesses 30 anos você acaba desenvolvendo uma rede invisível de proteção que sempre te salvou e que você acredita que vai te salvar sempre. Mas não, ela não está funcionando sempre. E aí que entra essa questão da gente achar que o emprego é uma garantia que você tem. Não é uma garantia. A garantia é você, a garantia é a sua certeza de que você pode virar o jogo. Mas quando você está debaixo de um cobertor quentinho, igual é o da TV Globo, você não vai pensar em autonomia para virar possíveis jogos. Não, eu vou ficar ali, eu vou ficar ali. E é algo que eu coloco também no livro que eu escrevi depois, que fala sobre como ser leve em um mundo pesado, de você entender assim, os sinais que a vida vai te dando. A gente não vê os sinais. A gente não quer ver. A natureza, ela está cheia de sinais. E em algum momento da nossa história, como humanidade, a gente se desvincula desse entendimento de que nós somos natureza. A gente, eu preciso ficar com a natureza. Mas fica com você é a natureza. Você você, todos nós somos natureza. Então, mas a gente acha que a gente não é parte disso. E quando a gente entende que a gente é parte, que a gente é uno, que existe essa unidade, a gente entende que os sinais servem para todos nós. Tem sinal quando vai chover, tem sinal quando vai parar de chover. A gente está no inverno, sinais que o inverno está chegando, sinais que vai fazer frio ou não. A natureza é cheia disso, porque o mundo corporativo não vai ter também esses sinais. Mas você não percebeu esses sinais? Não. Porque você estava ali nadando de braçada, 3 milhões por minuto, vivenciando o globo. Infeliz. Eu estava infeliz com a situação que as coisas iam tomando, porque precisávamos de reações que a gente já não tinha mais. Entendi. Mas eu não entendia. E era tão óbvio, porque eu pensava, bom, realmente o programa está sem fôlego, mas vai ter algum lugar para mim. Eu pensava isso. Em contrapartida, eu também pensava, não tem nenhum lugar que me cabe mais, porque eu já tinha feito de tudo. Eu só não tinha feito novela.
Mas tudo mais. Em todos os programas eu já tinha, todos os setores. Mas e aí, essa bagagem toda maravilhosa? Eu conversei com o Moacir Franco sobre isso, porque o Moacir Franco falou, quando ele saiu do SBT, ele falou assim, depois que você passa por todos os setores, quando você está com um repertório maravilhoso, aí você não serve mais? A gente tem que procurar essa essência, porque aí quando você está pronto, você não serve mais? Não serve mais para eles, assim, mas você perdeu, assim, olha que legal isso. Essa percepção, talvez não sirva mais para aquele momento, para fazer o que você está fazendo. Mas tudo, eu falo isso no livro e na minha palestra também, que é o seguinte, eu vou enumerando qualidades. Eu tenho facilidade para comunicar. Psicologia positiva. Eu enumero 20 qualidades, Silvia, eu vou falando. Eu vou fazer isso. 20 qualidades, pode falar, pode fazer. E aí eu falo, olha, elas são fundamentais para me formar, para saber o que eu sou hoje. Porém, quando eu sou demitido da TV Globo, eu tenho a sensação nítida, clara, perfeita, de que todas elas vão embora. Todas elas somem, quando some o Fernando da Globo. Aí que está o engano. Elas não sumiram. Elas estavam ali comigo, adormecidas. Elas precisavam de um despertar, como eu também. Mas quanto tempo você demorou para despertar isso? Aí é de cada um. Mas esse despertar, ele é diário, ele é um exercício da vida, porque você desperta junto com essas qualidades. Você desperta junto com sua autoestima, com a sua capacidade de comunicação, sua capacidade de improviso, com a sua forma de ver a vida. Se elas não estiverem com você no dia a dia, você não despertou junto com elas. Então é um exercício, porque a autoestima vai lá embaixo, né? E você perde ali junto com o crachá, você perde muitas dessas qualidades que te deixam ali com autoestima, com firmeza para enfrentar a vida. Mas a vida está ali para ser enfrentada de outras maneiras. Quando eu descubro que eu não sou o meu crachá, que eu perdi apenas o emprego, eu não perdi o trabalho, eu não perdi as qualidades, aí vem essa virada. Aí nasceu o novo Fernando. Nasceu o novo Fernando. Nasceu o novo Fernando. Porque eu era o Fernando da Globo, o Fernando do bem-estar. Até hoje, se eu vou no self-service, vou lá comer um negócio, ê, bem-estar, essa picanha aí. Eu falo, tá estragada? Não pode comer não, picanha? Você tá pagando para mim? É o Fernando do bem-estar, o Fernando da Globo. A gente tinha uma casa lá em Ibiúna, lá no condomínio, eu vivia essa vida de apresentador da Globo, sim, né? Sim. Eu parava o carro do lado do carro do Thiago Leifert, do lado do César Tralha, eu tinha o estacionamento cativo, só não era igual lá no SBT, que tem as estrelinhas com o nome, mas só faltava isso. Então eu tinha que ter um carrão. Tinha lá na Band. Não é? Isso tudo some, nem carro eu tenho mais. Os amigos lá de Ibiúna, daquele condomínio chique, nenhum mais é amigo. Eles eram amigos do Fernando da Globo, mas não é culpa deles, porque eu também era amigo das pessoas ali com esse arquétipo, com essa vestimenta, que hoje já não me serve mais. Hoje eu ando de bicicleta, hoje eu tenho bilhete único, meu transporte é o ônibus, o trem, o metrô, aí a bicicleta. É uma desconstrução. Uma desconstrução, para encontrar uma pessoa que sempre existiu, que sou eu, que lindo, e que né? tem, isso é de cada um. Isso não tem manual, mas isso tem uma obrigação, porque é o encontro inevitável que a gente tem que ter com a gente mesmo. E se você ficar buscando e procurando e dando cabeçada em muro de concreto... E dando murro contra aquilo... Você não vai conseguir. Mas é um processo, Mas né, às vezes você precisa desse chicote da vida, né? De novo, aquilo que a gente falou no início, essa costurinha que é feita e que não faz sentido em alguns momentos, ela faz sentido no ponto de vista geral, no plano geral, na vista aérea, né? Aí você vai entender. Você acha que tudo é um plano? Eu acho que sim, eu acredito que tem um plano desenhado que precisa do nosso entendimento, precisa das nossas rédeas e do entendimento que a gente é protagonista desse plano. Então não é assim, livre-arbítrio, o que você vai ser? Não, não é isso. Você tem que ter um movimento. Mas esse movimento é que vai dar o impulso, é o motor. O caminho vai ser traçado a partir das suas atitudes, a partir do seu pensamento. Você faz o seu caminho, você faz as suas ações, os convites que você vai receber, a estrutura que você vai construir. Está ali dentro do que você vai pensar, do seu despertar. Você acha que hoje você é um Fernando mais real? Mais real. Você gosta do Fernando de hoje? Gosto. É desafiante. Tem coisas assim que eu absolutamente tenho certeza que se eu estivesse na Globo, eu nunca ia fazer.
lugares que eu nunca estaria, pensamentos que eu nunca teria, porque eu estaria ali naquele lugar fantástico, que é a TV Globo, onde meu filho trabalha, porque ele está realizando um sonho, e com sonhos a gente não negocia, né? E onde eu tive esse sonho de 3 décadas, onde eu fiz o que eu sou. Nossa, viveu muito. É muita coisa. Eu só tenho agradecimento, eu só tenho generosidade com isso tudo. Essa estrutura que termina, ela faz parte do jogo. Ela não é pessoal. Aliás, no mundo corporativo, falta a gente entender, né, que nada é pessoal, por mais que pareça. A gente tem que sair um pouco disso para entender, né, que é do jogo. E que a gente, estando lá, faria talvez a mesma coisa, né? Estou falando assim, no processo de demissão, de reestruturação. Mas hoje está muito... Eu não falo, nossa, puxa vida, não tem escolha. Isso não tem jogo se foi assim ou assado. Não tem erro. Não teve erro. Não teve nada de errado. Teve o caminho. Ciclo. Então, abraça o que a vida está te dando, né? Abraça, entenda isso, é seu, faz parte do seu caminho. Você vai entender lá na frente, quando essa costura ficar feita. Abraça isso, né? É muito legal abraçar isso. Eu, por exemplo, vou te dar um depoimento muito pessoal. Eu estou com algo muito comum depois dos 50, que é o herpes zoster, que já terminou, já cicatrizou, é uma ferida. Dói, né? Nossa, mas dói tanto. Hoje, especialmente, está doendo muito. Porque dói principalmente depois. Por ter vindo mesmo assim. Eu vim porque eu falei assim, eu vou, primeiro porque eu gosto muito da Sílvia, segundo porque é um compromisso, e terceiro que eu sei que podcast, quando você marca, você tem que ir, né? De jornalista, né? A gente sabe. A gente sabe que tem essa troca necessária. Lógico, é muito bacana. E eu queria muito vir participar disso e falar com você. Mas então eu estou falando da herpes zoster, assim, poxa, é dor. Você vai no médico, eu tenho a minha dermato, que é minha nora, falou, Fê, não tem o que fazer. Toma o remedinho, não tem o que fazer, e senta e chora. Vai com dor mesmo. Vai com dor. E outra coisa, vê o que é. O que essa dor tá mostrando? Está mostrando uma forma que ela apareceu, baixa imunidade, aspecto emocional, coisa que você não controla. E eu prefiro entender isso de outra forma, sabe, Sílvia? Ver de outro lado, assim. Quer dizer, eu estou fazendo esforço para isso. Eu não virei santo, eu não virei bonzinho. Eu não continuo do mesmo jeito. Você é sempre assim? Não. Divertido, leve, então, bem-humorado, alegre. Eu tento ser. Mas as pessoas que convivem comigo dão risada quando falam, né? A Júlia fala, nossa senhora, tá zoando, ninguém fala de mim, fala assim, leva essa boazinha para casa que vocês estão vendo. Leva essa boazinha para casa, leva esse bonzinho para casa, né? Meu filho, Pedro, quando ele nasceu, ele é ariano. Aí a prima... Ariana. Então é isso. Eu entendo. Vai se identificar. A prima da Yara falou assim, esse menino é um anjo. Esse menino, nossa, mas todo mundo vai querer ficar com ele, mas ele tinha acabado de nascer. Porém, dentro de casa, sai de baixo. Esse menino dentro de casa, com vocês, com as pessoas que gosta, com as pessoas de quem ele gosta. Hoje, por exemplo, ele foi falar uma coisa comigo, eu precisava de uma informação para dar para meu pai que está lá no Rio, que precisava de um endereço. Ele falou, procura aí, pô, procura aí. Eu falei, oi, não tem nada com isso. Não, que chefe tá te atormentando aí? Vai atazanar com o chefe, eu não tenho nada com isso, não tem nada com isso. Personalidade. Agora, só para encerrar, a sua filha veio desestruturar um pouquinho? A Nicole, ela veio dizer, ela veio dar o amor feminino, porque você, quando né? você passa ela nos stories, você vê que eu acompanho o Fernando. É sempre você tá instigando, você tá estimulando a forma dela ser, né? Fazendo com que a essência dela não seja mudada. A gente como era a nossa educação antes. Fica quieto, você quer. Não, a Nicole pode ser o que ela quer, né? É uma menina só muito especial. Ela pode ser o que ela quer, desde que ela seja cruzeirense e não corintiana. Ela pode escolher. Ela tem livre arbítrio, desde que seja cruzeirense. Imagina, vai ser uma corintiana meio cruzeirense. Por causa do avô, da mãe, né? E por morar em São Paulo, né? Mas ela veio desestruturar um pouco, Sílvia, esse mar de hormônios masculinos ali, né? Pedro e Rafa, né? É um novo desafio. Um outro tipo de amor, outro tipo de relação, carinho tão grande, um abraço assim que pega tanto, que quando ela fala, nossa, eu te amo, é um jeito, né? Essa coisa feminina que eu não vivenciei, né? Acho que faltava isso na minha vida e também não foi planejado. É algo que, de novo, a costura celestial me apresentou isso. Então,
é algo que eu tenho que honrar, eu tenho que honrar. É muito claro isso para mim, eu tenho que honrar a existência dela, transformar a existência dela como agente transformador possível, capaz, né? Ciente disso, né? Então é muito bacana, é uma posição muito privilegiada. Olha, eu já te admirava agora mais Silvia, ainda. puxa vida, fico muito feliz. Parabéns pelo projeto Podcast Sucesso. 50 Mais, que você está fazendo com a doutora Thuy. Eu acho que vocês estão passando informações muito relevantes. Eu sou fã de vocês dois e obrigada por estar aqui. Muito bacana. Obrigada O mesmo. podcast 50 Mais, só para falar, falei no início, mas o podcast 50 Mais já existe há 3 ou 4 temporadas. Estamos indo agora para o 100º entrevistado. Legal. Mas nenhum fez tanto sucesso quanto Silvia Vinhas nos cortes. Ela tem o recorde de cerca aí de em torno de 8 milhões de views. Então, quem não viu, pode ir lá conferir o que ela fala. E para de falar que eu não quero nada e que, né, às vezes, não, a Silvia Vinhas, imagina, quer saber de ninguém? Quero sim. Tá, porque eu falo Quero isso quando eu comento. Você fala. Ela veio aqui e falou que não precisa de ninguém, não precisa de homem. Ainda bem que o Fábio me defende. Não é bem assim. E eu falo que eu fiquei assustado, né? Porque aquilo ali assusta muito, deu medo. 7 milhões de pessoas acham que vocês têm medo disso. É mesmo? Não é? É contraditório ali, né? Medo, os dois têm medo de A gente mulher falou, não, senão a gente começa um outro episódio aqui, porque a Silvia falou que os homens têm medo, receio de mulheres muito bem resolvidas. Eu confesso que eu tenho. Ah, não fala isso, vai. Tem tanta mulher bem resolvida que